A Islândia é um país com apenas 375 mil habitantes, em uma área pouco maior que o estado brasileiro de Pernambuco. A ilha, localizada no Atlântico Norte, fica entre a Europa e a América, estando a um voo de 3 horas de Londres e a um voo de 6 horas de Nova York. Seu povoamento começou a ser feito no século IX, após nórdicos europeus chegarem à ilha. Desde então, suas terras fizeram parte de diversos tratados e uniões, principalmente com noruegueses e dinamarqueses. Até que em 1944, um referendo popular tornou a região independente da Dinamarca, e o país se transformou em uma república constitucional. Hoje, a Islândia encontra-se entre os países com a melhor qualidade de vida do mundo, estando em terceiro no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, atrás apenas da Suíça e Noruega, o que demonstra que o país, conhecido pela aurora boreal e natureza fascinante, não é apenas uma ilha rochosa no meio do oceano. Mas como a Islândia chegou nesse elevado patamar? Como eles conduziram sua economia? É isso que vamos conferir nesse vídeo. Para entendermos a economia da Islândia por completo, vamos dividir nossa análise em 3 períodos. O país foi um dos maiores causadores e também um dos mais afetados pela grande crise financeira global de 2008. Portanto, vamos ver como era sua situação econômica até 2007, sua forte recessão de 2008 a 2011 e, por fim, analisar como o país vem conduzindo sua economia de 2012 até os dias atuais. Por ter uma população extremamente pequena, a Islândia é muito dependente de suas exportações, já que seu mercado interno é praticamente insignificante. Historicamente, a região sempre teve sua principal indústria na pesca, na qual chegou a representar 90% de todas as suas exportações durante os anos 60. Porém, essa dependência foi diminuindo conforme outras indústrias foram ganhando importância no país. Em 2006, as exportações de peixes e seus derivados já representavam 40% do seu total. O setor que ganhou espaço ao longo do tempo na produção islandesa foi a indústria de alumínio. Isso foi possível graças à grande fonte de recursos naturais do país para produzir energia elétrica. E não estamos falando de petróleo, carvão ou gás natural, mas sim de fontes renováveis e mais sustentáveis a longo prazo, como as hidrelétricas e as geotérmicas. A Islândia tirou proveito de ser uma das regiões mais ativas do planeta geologicamente e ter uma grande quantidade de quedas d'água para se transformar na nação que mais produz eletricidade per capita de todo o planeta. Essa facilidade em produzir energia elétrica em abundância faz o preço da energia no país ser extremamente baixo. A indústria do alumínio se beneficiou bastante desse baixo custo, já que para extrair alumínio puro dos seus monóxidos é necessário muita energia elétrica. Ou seja, graças à energia barata, foi possível construir grandes indústrias no país para produzir alumínio puro. Esse tem sido um setor de grande importância para a economia islandesa desde então, e atualmente representa cerca de 40% das exportações do país, superando a indústria pesqueira. O patamar islandês começou a realmente mudar no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando o então primeiro-ministro do país, David Oddsson, realizou uma grande desregulamentação do sistema bancário da Islândia, seguido de uma série de privatizações no setor. Os bancos passaram, então,
a levantar grandes quantias de dívida externa, contribuindo para um aumento de 32% na renda nacional bruta da Islândia entre 2002 e 2007. Entre esses anos, a Islândia passou a ter uma economia baseada em bancos de investimento e serviços financeiros internacionais. Ela estava se tornando uma das nações mais prósperas do mundo, com sua renda crescendo fortemente ano após ano. No entanto, em dezembro de 2007, a Islândia foi atingida em cheio pela grande crise financeira global, por conta da imensa alavancagem de seu sistema bancário. Seus ativos perderam grande parte de seu valor, o que tornou bancos do país insolventes. Antes da quebra dos seus 3 maiores bancos, Kaupthing, Landsbanki e Glitnir, suas dívidas combinadas excediam aproximadamente 6 vezes o PIB do país, de 14 bilhões de euros na época. Essa superalavancagem causa inevitavelmente alguns problemas, expondo o país inteiro aos seus riscos. Com os bancos à beira da falência, em outubro de 2008, a autoridade financeira islandesa assumiu as operações domésticas dos 3 maiores bancos, com a aprovação de uma legislação de emergência no país. Porém, políticos islandeses declararam que o Estado não pretendia assumir nenhuma das dívidas ou ativos estrangeiros dos bancos. Em vez disso, novos bancos foram estabelecidos para assumir as operações internas, e os antigos bancos foram à falência. Em relação ao tamanho da sua economia, o colapso bancário sistêmico da Islândia foi o maior já experimentado por qualquer país na história econômica. Essa situação causou um enorme impacto na economia islandesa. A moeda do país, coroa islandesa, sofreu uma forte desvalorização, as transações em moeda estrangeira foram praticamente suspensas por semanas e a capitalização de mercado da Bolsa de Valores da Islândia caiu mais de 90%. A nação viu seu PIB encolher 10% entre o fim de 2007 e o fim de 2010, e a dívida pública do país chegou a 85% de seu PIB. Para parte dos países, esse estrago duraria bastante tempo e seria sentido por gerações. No entanto, a partir de 2012, a Islândia passou a ter uma notável recuperação da sua economia. Essa forte reabilitação se deve a 2 fatores majoritariamente. O primeiro foi uma série de regras e leis para o setor bancário não voltar a cometer os mesmos erros. Essas medidas fizeram a confiança de sua população em seu sistema bancário voltar a crescer aos poucos. A estabilização gradativa de um sistema funcional fez com que surgisse o segundo fator que contribuiu para um novo rumo do país: o turismo. A explosão do turismo na Islândia trouxe à ilha, em 2014, 4,4 milhões de turistas, o que representa mais de 11 vezes a população total do país. Essa indústria foi a responsável pela criação de mais da metade dos empregos no país desde 2011. Isso faz da nação uma das mais dependentes do turismo em todo o planeta. Por causa disso, ela foi uma das que mais sofreu com a pandemia dos últimos anos, já que viu seus milhões de turistas serem reduzidos a pouquíssimos. Felizmente, parece que a Islândia aprende e se recupera rápido das suas crises. Atualmente, os visitantes voltaram, atraídos pelas paisagens naturais deslumbrantes do país, como geleiras, cachoeiras e vulcões. Com a entrada do capital do turismo, outros setores estão sendo desenvolvidos no país nos últimos anos, como o de biotecnologia e o de tecnologia da informação.
Vamos acompanhar o futuro dessa pequena nação, que tem um dos mais elevados padrões de vida do mundo. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!